Olá, seja muito bem-vindo ao NELB Convida, programa de entrevistas do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Para abrir esta segunda temporada, que retorna depois de vários anos e com um novo formato, o nosso convidado de hoje detém vários predicados: prefeito, vice-prefeito e vereador do município de Salvador, advogado, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É também bacharel e mestre pela Universidade Federal da Bahia, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo. É ainda membro de várias academias de letras, entre elas a Academia Brasileira de Letras Jurídicas e a Academia de Letras da Bahia. Aos 82 anos, esbanja a vitalidade, continua advogando e dando aulas e lutando pela defesa dos soteropolitanos na Câmara Municipal de Salvador. No NELB Convida pela primeira vez está um dos maiores juristas da Bahia e do Brasil, o baiano com muito orgulho, Edivaldo Pereira de Brito. Para entrevistar o professor, contamos com a presença da doutora Janaína Silva, bacharel pela Unidade de Ensino Dom Bosco e mestranda em Teoria do Direito pela FDL, e do aluno João Vilaça, licenciando em Direito pela FDUL e diretor adjunto da Direção de Licenciatura do NELB. Senhor professor, seja muito bem-vindo. Eu tenho muito prazer em estar participando deste evento, porque tudo que se refere à universidade toca-me. Eu ontem estava numa reunião da Academia Internacional de Direito e Economia, hoje presidida pelo ministro Francisco Rezec, que foi do Supremo Tribunal Federal, foi ministro das Relações Exteriores, e é conosco um dos fundadores, com o professor Ives Gandra, dessa academia que reúne um contingente de juristas e um contingente de economistas. Dentre esses economistas estão vários que pertenceram à coisa pública brasileira, foram, sobretudo, pessoas que ocuparam cargos como o de ministro da Fazenda do Brasil. E nessa reunião estava o ex-presidente Michel Temer, que é um dos membros da academia. Eu, como secretário-geral, fui quem deu posse ao hoje acadêmico Michel Temer. Por que eu estou falando isso? Porque entrou um acadêmico nosso aí de Portugal, o professor Manuel Porto, que foi diretor da Faculdade de Direito, foi também deputado aí em Portugal, e ele lembrou a figura do nosso professor João de Matos Antunes Varela. E o professor Antunes Varela, há 45 anos atrás, foi meu professor aqui na pós-graduação, quando o professor Orlando Gomes reiniciou essa pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, criando o curso de mestrado. O professor Antunes Varela estava no Brasil, depois ele já participava do escritório do professor Orlando Gomes, que foi chefe comum do escritório dele e meu, e essa lembrança ontem foi muito satisfatória para mim. E por isso, voltando a conversar com vocês que estão nas academias de nosso Portugal, isso para mim é uma satisfação. Por isso, estou à disposição. Você já deu títulos que eu obtive aqui. Frequentei, portanto, as universidades mais destacadas do país, como, por exemplo, a USP, na qual obtive os títulos de livre-docência, de doutor e 2 títulos de professor titular. Eu sou professor titular de Direito Civil e professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, porque me submeti aos concursos e alguns já vencido,
a minha possibilidade de indicação para ocupar o cargo, a essa distinção, não é? Você obtém o título e tem a indicação da banca ou não para ocupar o cargo. Não podia ocupar uma pessoa que já tinha completado 70 anos de idade. Tudo isso me faz, como eu disse, feliz em estar num contato com colegas, que são vocês, e por isso mesmo estou à disposição para fazermos esse diálogo muito proveitoso, acho eu. Professor, nós que agradecemos a honra de ter o senhor aqui conosco nessa volta do nosso programa. E obrigado também por lembrar a saudosa memória do professor Antunes Varela, que apesar de não ter sido professor da nossa faculdade, Faculdade de Lisboa, é um professor importantíssimo da Escola de Coimbra e, como o senhor bem lembrou, um dos autores do nosso Código Civil Português, e que, aliás, é honoris causa pela nossa faculdade, se eu não estiver enganado, pela Faculdade de Lisboa, mas nenhum aluno passa pelos bancos dessa faculdade sem estudar o professor Antunes Varela. E aqui no NELB, nos nossos vários programas, eu sempre lembro a memória do professor Antunes Varela e digo que o Brasil ele tem uma sorte muito grande, que é essa troca de contatos entre a academia brasileira e portuguesa, que proporciona uma coisa incrível. E não só o professor Antunes Varela, como o professor também Assunção, Oliveira Ascensão, também trabalhou na Faculdade de Pernambuco. Enfim, há vários nomes e é uma alegria para nós lembrar disso, lembrar também do professor Orlando Gomes e ter aqui conosco o professor Edivaldo Brito, que é um discípulo, um continuador do professor Orlando Gomes. É uma grata satisfação para todos nós. Já iniciando, então, o nosso período de perguntas, eu começava por lembrar que o professor, na altura do primeiro mandato do presidente Lula, seria o primeiro nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Entretanto, por questões de, naquela época ainda, a idade do Supremo ser mais reduzida do que é hoje, o professor acabou não entrando, mas não deixa de ser um dos grandes nomes que poderiam ter entrado se não fosse essa barreira etária. E eu perguntava ao professor ultimamente, nos últimos anos, o Supremo tem sido muito criticado por não estar no mesmo passo que a sociedade. E a pergunta é, até que ponto um tribunal constitucional ele deve estar alinhado com os anseios do povo e, ao mesmo tempo, assumir um papel importante de ser contra-majoritário? Olhe, André, eu, nessa questão de estar antenado com o povo, eu fico preocupado por causa do exemplo do julgamento de Cristo, né? Lá atrás, quando o julgador de Cristo lhe disse que não via nenhuma culpa, mas consultou o povo, e o povo, em profusão, pedia a condenação. E mais, a condenação de Cristo e a absolvição dos ladrões ou do ladrão. E nessa mesma passagem há algo assim elucidativo quando o julgador lhe diz: és o Filho de Deus, o Rei, tens esse título, E Cristo não respondia nada. Até que, num determinado momento, ele disse: olha, responda, porque eu tenho o poder de te condenar ou de te absolver. E Cristo olhou para ele, apontou para o alto e disse: se tens algum poder, ele vem do Pai. O que significa que nós distinguimos muito competência e poder para dizer que, no caso do Supremo Tribunal Federal, no fundo, ele tem poder repartido, no caso do aspecto formal, do aspecto político. E cai que eu sou professor há muitos anos no doutorado de uma disciplina chamada Jurisdição Constitucional Comparada. E eu costumo primeiro lembrar aos alunos que não há duas cortes constitucionais iguais no mundo. Nem a nossa, que tentou ser uma cópia da Corte Constitucional norte-americana.
E não há uma corte constitucional igual, idêntica no mundo, porque, ainda que tentemos agrupar essas cortes em função, eu não diria mais nem de sistema jurídico, nem de um grupo de sistemas jurídicos, eu não diria mais isso, e reafirmaria que nós hoje estamos à busca de famílias de direito para que possamos encontrar alguma similitude. Você se lembra que aí na Europa, a França, por exemplo, tinha um controle de constitucionalidade completamente distinto do resto do mundo e determinou agora, depois da alteração que fez o artigo 61 da Constituição, admitindo o controle preventivo, né? o controle repressivo. Portugal, me parece que eu gosto, por isso que eu digo me parece, a mim, né? Os outros, tem um sistema bom que é preventivo, né? de controle de constitucionalidade. O Brasil não é assim. E ele que se parece com a Corte Constitucional norte-americana, no fundo, é sui generis o controle de constitucionalidade entre nós. E veja que esse controle de constitucionalidade agora avançou para essa linha contra-majoritária que você se refere. O que seria um controle que se aproxima do viés contra-majoritário? É um controle que protege exatamente os, desculpe a tautologia, mas protege os desprotegidos. Não é? Protege aquelas chamadas minorias, que, embora não sejam minorias quantitativas, o são do ponto de vista qualitativo. E a sociedade começou a ter conhecimento da atuação desta corte, porque tempos atrás você não teria esse tipo de pergunta a fazer, porque a sociedade não conhecia os ministros do Supremo Tribunal Federal. Conhecia, por exemplo, os 11 jogadores do Esporte Clube Bahia, aqui um grande clube de futebol, do Flamengo, um outro clube de massa, do Corinthians em São Paulo, mas não os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E as pessoas, às vezes, davam a composição, disse, no gol, fulano, na zaga tal, Beltrano. Hoje, ele disse os 11 ministros do Supremo com uma tranquilidade e sabem, inclusive, qual é o tipo de posição que esses ministros vão tomar. E você deve ter tido notícia de ontem um julgamento em relação a um réu que terminou fugindo, não é? E os 10 ministros presentes, 9 votaram a favor do retorno desse réu à prisão, e o autor do voto que o liberou, aliás, da liminar, o ministro Marco Aurélio, manteve o seu ponto de vista. E manteve, eu ainda estou respondendo a sua pergunta, porque ela realmente merece uma consideração muito longa, e manteve o voto porque ele é um garantista, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ele interpretava o dispositivo que estava sendo objeto de contestação de uma forma, disse a literal, mas eu não sei se posso apelidar disto, porque, de uma forma literal, corta tudo que você possa imaginar de amarras com todas essas outras circunstâncias, uma delas a opinião pública. E ele, então, muito magoado pela forma como a sua liminar foi cassada, ele lembrava que a única maneira de cassar uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil é uma forma recursal na direção do pleno. E não teria sido assim, porque o presidente, sem nenhuma competência, portanto, sem atribuições, é disso que eu falo, sem nenhuma competência, cassou os efeitos da liminar. E depois, como foi muito complicada a forma de se colocar
a decisão, ela foi mais ou menos assim. Decide aos ministros que o presidente não tem competência para caçar. Decide aos ministros que, observado que nesse instante formou-se uma maioria, em razão de que o fato seria excepcionalíssimo, o caso seria excepcionalíssimo, então a decisão do presidente poderia agora ser convalidada por nós, os que o acompanharam, os 8 que acompanharam o ministro presidente, e, portanto, só neste caso, você imagine. Aí veio a segunda questão colocada pelo presidente. Não, mas tem um aspecto, porque os ministros, os juízes de todos que formam o Poder Judiciário brasileiro precisam ser orientados. Então, tem um aspecto. Como interpretar o dispositivo? Ou seja, como interpretar o parágrafo primeiro, o parágrafo único, já não me lembro, do artigo 316. Aí, interpretar que os juízes terão que, de 90 em 90 dias, examinar a prisão temporária que eles estabeleceram e provocados. Aí o ministro Marco Aurélio perguntou, provocado por quem? Se o dispositivo estabelece que o juiz de primeiro grau ele deve automaticamente fazer isso, sob pena, dizia o ministro Marco Aurélio, sob pena de a sua decisão, que está, portanto, ainda mantendo preso o réu, ser considerada ilegal. Aí perguntava a ele como fica essa disposição. Se nenhum de nós é senador da República ou deputado federal, nenhum de nós disputou a eleição na rua, todos nós, 11, deveremos apenas pegar a norma e interpretá-la, como fica, então, a disposição que nós estamos alterando? Porque, no fundo, estamos alterando uma regra de direito que veio da fonte normativa legítima. E ele não teve resposta. Agora, você dirá, e o que isso tem com a minha pergunta? Tem com a sua pergunta para dizer que ele conclui que os 9 colegas dele estavam com o ouvido colado na voz da rua. E, portanto, isso é grave, na medida em que nós consideramos que a interpretação técnica devia prevalecer, e você pode me fazer perguntas certamente lá na frente sobre interpretação, e eu te direi o que é que eu acho, mas, nesse caso, a interpretação técnica deveria prevalecer, e mais, em vez de ouvir a rua, ouvir o que é que a fonte normativa se inspirou para emitir a norma. E a fonte normativa se inspirou exatamente no que se considerava no Brasil, seja pelos advogados todos, especialmente os criminalistas, seja pelo próprio parlamento, de que os casos que aconteceram para banir a corrupção foram eles completamente desajustados, dizia-se, e o ministro ontem repetiu, o ministro Gilmar Mendes também, foram todos eles desajustados porque, dizia o ministro Gilmar Mendes, entre aspas, cada vez que o Ministério Público pedia uma coisa ao magistrado, pedia na linha de um acordo tal que as prisões temporárias iam se transformando em algo que nunca mais eram reexaminadas, até que o preso, aspas, disse o ministro Gilmar Mendes, se acovardava e partia para uma delação. Delação esta que eu tenho um livro chamado Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico,
E nesse livro eu aprecio essa questão, inclusive na linha dos Estados Unidos da América, porque lá não se considerou, no primeiro momento, delação como algo constitucional. E imagine aqui que tem uma Constituição analítica, uma Constituição quase casuísta em relação aos fatos, e essas delações teriam realmente legitimidade, teriam arrimo, em uma palavra, seriam constitucionais. Então, demorei para lhe responder a pergunta para dizer, afinal, os 9 ministros estavam com o ouvido colado, sem dúvida nenhuma, na boca do povo. Por isso, votaram assim. E essa função contra-majoritária, que chegou a ser doutrinada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ela, ao meu sentir, não tem nenhum sentido contra-majoritário quando se aplica nessa linha de ouvir o povo. Ela tem um sentido contra-majoritário, repito, para proteger essas minorias qualitativas. E nisso o Supremo Tribunal Federal nosso foi extremamente correto. Jana, sua vez. Então, como está bem proveitosa a discussão e na linha que se segue, vou fazer uma pergunta nesse sentido de interpretação. A entrevista recente que o senhor fez com o professor Dirley, o senhor elogiava a decisão do STF em relação à problemática da sucessão na homoafetividade. No entanto, para muitos juristas, esse não é tido como o melhor meio de se utilizar para a modificação do direito. Qual o seu posicionamento quanto ao método da interpretação? Tem alguma escola específica que o senhor acha que se adequa melhor ao que é exigido hoje pela sociedade? Olha, eu fui aluno de um professor extremamente culto, o professor Antônio Luiz Machado Neto. Né? O professor Machado Neto foi meu professor no curso de preparação para a faculdade, meu professor de filosofia, foi depois meu professor na graduação de teoria geral do direito, ou seja, introdução à ciência do direito, e foi meu professor na pós-graduação, tive essa felicidade. E foi um amigo queridíssimo meu, e lamentavelmente tive que ajudar a enterrá-lo carregando o seu caixão, quando secretário de Estado da Justiça, nós fomos fazer isso com muita lamentação. E ele era afiliado à escola do ecologismo existencial de Carlos Cóssio. E nos infundiu, e eu conheci pessoalmente Carlos Cóssio, ainda estudante de Direito da graduação aqui em Salvador, porque ele o convidou e o Cóssio veio até a Bahia. E aí fiquei infestado por uma formulação de Cóssio, segundo a qual o direito é apenas a conduta humana na sua interferência intersubjetiva. E quando eu passo essa ideia para o meu aluno, eu peço que ele se lembre do romance de Daniel Defoe, intitulado como... já direi o nome, que eu fugi, porque eu quis levar o raciocínio para frente. E nesse romance, não é, nós conhecemos que só começou a haver o direito quando aquele náufrago, não é, se encontrou com Sexta-feira, que era um nativo, e começou a dizer que não era mais o meu fazer, o meu omitir, como é próprio da moral, mas o meu fazer, o meu omitir em relação ao fazer e ao omitir do outro. Até aí, não tinha direito, quando era só meu fazer, meu omitir. Então, nisso se explica o que quis Cóssio
conduta humana na sua interferência intersubjetiva, fato social. E quando é que esse fato social se transforma realmente no direito que nós todos hoje praticamos? Quando o pensamento dessa conduta na interferência intersubjetiva é feito por um corpo formalizado, é feito por uma fonte normativa legitimada, e ela emite, então, a regra de direito positivo. Como essa regra de direito positivo funciona? Uma estrutura binária, em que a descrição, existe a descrição do fato, e ele, Cócio, dá a fórmula. Dado o fato temporal, deve ser a prestação. A prestação por quem? Pelo sujeito obrigado. Esse sujeito obrigado em que instância? Obrigado perante a comunidade pretensora da sua conduta. Pronto, aí está o fato. Aí está o que ele chama de endonorma. Aí está o que Kelsen chamava antes de norma secundária e depois da morte deixou um legado acadêmico dizendo que ele passou a pensar diferentemente e aí então havia conformação com Cócio no sentido de que a endonorma de Cócio era a norma primária de Kelsen. Mas esse em Cócio é um juízo disjuntivo. E o juízo disjuntivo significa que ele é ligado por uma cópula alternativa que é expressa pela palavra o. Então, o que eu tenho? Dado um fato temporal, deve ser a prestação pelo sujeito obrigado face à comunidade pretensora. Se esse sujeito obrigado cumpre direitinho esta fórmula que está na endonorma, na norma primária, não se chega à norma secundária. Só se chega à norma secundária, ou perinorma, quando ele não cumprindo, vem a fórmula ou dada a não prestação, deve-se a sanção pelo funcionário obrigado, também face a essa comunidade pretensora. Quem é o funcionário obrigado? O Estado. Então, a norma vem nessa formulação, não precisa estar num artigo de lei, pode estar em vários artigos de lei, ou vários artigos de diversas leis, como nós tivemos no Brasil um fato muito interessante no ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela trazia a endonorma, trazia a norma primária, mas não trazia a sanção para o descumprimento daquilo tudo que estava lá. E só em outubro do ano 2000 veio a perinorma. Então, eu estou te respondendo, Janaína, pela minha escola, a escola do pensamento egológico. Para mim, portanto, o direito como fenômeno jurídico é um fato social que só existe nas comunidades humanas, né? É um fato social e, para mim, o direito positivo é o pensamento desse fenômeno formulado por essas fontes normativas. Aí você me perguntou, e com isso eu concluo, por que ali eu respondi que uma sucessão homoafetiva merecia os aplausos quando o Supremo Tribunal Federal, numa função contramajoritária, assim entendeu. Porque nós fomos perseguidos, e perseguido aqui não tem nenhuma conotação pejorativa, mas veio a palavra na minha cabeça, por uma doutrinação da Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto é verdadeiro que o divórcio, para ser implantado no Brasil, foi uma guerra. Levou anos a fio para isto. E, medrosamente, o legislador do Código Civil, na redação de 2002, medrosamente, não teve, portanto, é uma contradição em termos, mas vai aí, coragem de romper de vez com essas questões. O desquite com separação de corpos levou muito tempo no Brasil por causa dessa influência da doutrina
da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não estou nem falando por causa da influência cristã, porque há várias denominações de religiões cristãs, não é? O protestantismo no Brasil tem não sei quantas denominações, mas eu falo da Igreja Católica Apostólica Romana, que influenciou também a Constituição do Brasil de 1967, toda a formulação social da nossa Constituição foi a doutrina social da Igreja, da Pacem Terris e aquelas encíclicas todas. Pois bem, o que é que aconteceu conosco? A vida social foi, portanto, Janaína, foi, portanto, se desenvolvendo à margem da regra de direito. Veja você. Se criou uma categoria de pessoas chamadas filhos adulterinos, porque haveria uma proibição à matre, ou uma proibição à pátria, ou proibição à matre e à pátria de ter aqueles filhos. E Orlando Gomes perguntava: que culpa tem a pessoa do leito em que nasceu? Que culpa tem do leito em que nasceu? E aí ele, com Nelson Carneiro, partiram para fazer, lá por volta de 1957, 58, uma lei de proteção aos filhos adulterinos, até que a sua influência dele, Orlando Gomes, nessas questões de família, a sua influência fez com que nós tivéssemos um código que não classificássemos mais os filhos em filhos naturais, filhos adulterinos e filhos legítimos, em que nós não mais chamássemos a mulher que vive com um homem meramente de uma concubina, numa expressão extremamente jocosa, em que a mulher passou a ter, lá por volta de 1954, o chamado Estatuto da Mulher Casada, para que a mulher se libertasse do jugo do marido. Ora, toda essa sociedade machista, essa sociedade hipócrita, esta sociedade formada em razão de uma influência católica, apostólica, romana, benfazeja, não tenho dúvida, mas não ao ponto de ir contrária às questões que nós estamos falando. Se você se lembra muito bem do Gênesis, você sabe como é que se explica o surgimento da família. A serpente teria chegado e tentado aquela mulher, que é também uma concepção um pouco prejudicial da dignidade da mulher, da sua autonomia. Quem teve a mãe que eu tive e quem tem a esposa que eu tenho não pode entender que a mulher fique em plano inferior ao homem. E ali está no Gênesis que ela é inferior. Porque quando ela comeu aquele fruto proibido, o Senhor teria dito à serpente, feminina, portanto, que ela ia ter um fim lamentável de rastejar pelo chão, com a barriga pelo chão a vida toda. E a mulher? A sanção era ficar submissa ao homem e assim por diante, minha querida colega Janaína. Pois bem, imagine você a união homoafetiva. Quem criou a união homoafetiva? Diz o próprio Deuteronômio, mais um livro do Pentateuco. Diz lá que era algo contrário ao que desejava o Senhor. Mas ali tem uma noção só da homoafetividade entre pessoas do sexo masculino.
Certamente o Deuteronômio não sabia que tudo isso ia acontecer também com o sexo feminino. Então, diante deste momento que você está vendo, uma sociedade livre, uma sociedade capaz de mostrar que o homem tem mente, tem coração, e porque tem as duas coisas, pode escolher a forma pela qual ele quer conviver com o outro ser? Como pode o legislador? Com que legitimidade? Como pode o legislador, repito, com que legitimidade passar a recusar tudo isso? Então veio a função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal, primeiro numa bonita decisão que partiu da pena do meu amigo querido e uma inteligência maravilhosa, Carlos Aires Brito, anterior a essa da sucessão, e que vale a pena mostrar a todas as pessoas no mundo inteiro como é que minha Suprema Corte resolveu essa questão humana. Desprovida essa Suprema Corte das amarras que poderiam ter impedido as duas decisões. Desculpe eu me ter demorado, mas quando se fala de liberdade do ser humano, eu realmente não entendo que deva haver qualquer amarra, a não ser aquelas que correspondam ao prejuízo dos outros. Digui tem uma parte, Janaína, linda, das conferências que ele fez em 1911, em Buenos Aires. Digui tem a noção de função social, que se aplicará a tudo isso, quando ele diz que nenhum homem tem direitos. Portanto, ele rompe com essas concepções do direito subjetivo, sobretudo aquelas que tiveram origem na sua própria terra, com o Código Napoleão, o individualismo exagerado. E ele diz: o homem não tem direitos, o homem tem função social. E cabe aos governos fiscalizarem essa função social. Eu acabei de redigir um artigo para a Academia de Letras da Bahia, o Estado, a Saúde e a Pandemia, no qual eu chamo a atenção de que a função social é mais para proteger a liberdade individual. Parece uma contradição, mas não é. Para proteger a liberdade individual. Mas é preciso que cada um que é livre saiba que ele é livre enquanto exerce dentro da sociedade uma função. E ele partiu para isso na concepção do direito de propriedade, para definir o que era propriedade. Portanto, a sucessão homoafetiva representa, como o reconhecimento da união homoafetiva, numa interpretação do Código Civil de 2002, conforme a Constituição, os dois assuntos representam o respeito às circunstâncias sociais. E aí vale lembrar Dom José Ortega y Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu, como estudioso do direito, entendendo que ele é conduta humana na sua interferência intersubjetiva, tenho que partir do fato para poder pensar a norma. João, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de comentar o professor e dizer que fico muito honrado em poder entrevistá-lo. Gostaria de seguir nessa linha de interpretação e dizer que, numa entrevista recente com o ex-prefeito de Salvador, Mário Kerk, o professor, acerca da opinião do jurista Ives Gandra sobre o artigo 142 da Constituição, falou que ele estaria errado, ressaltando ainda que sempre apoiou suas posições, mas nesse caso estaria errado. Então, eu pergunto ao professor se a sua opinião
acerca da existência ou não de um poder moderador no Estado brasileiro e se a discussão chegar nesse ponto, poderia abrir um espaço para uma maior discussão sobre uma possível reorganização dos poderes no Estado brasileiro, que de tempos em tempos, por exemplo, com o ex-presidente Michel Temer e o ministro Gilmar Mendes, vem à tona. João, eu tenho um prazer imenso em te responder qualquer pergunta, porque você tem o nome de meu pai. Então, começa logo essa questão subjetiva gostosa. Eu gosto do subjetivismo, João. Eu sou contra o subjetivismo quando é para prejudicar alguém, mas se não é uma coisa deliciosa você tratar as pessoas dentro dessa ótica. Portanto, tenho muita satisfação em responder suas perguntas e nesta você me põe numa situação interessante, mas eu vou responder. É que o professor Ives Gandra, como eu disse no início, ontem estávamos juntos numa live da reunião da Academia Internacional de Direito e Economia, é praticamente um irmão que eu não tive de sangue. Eu conheço o professor Ives há exatamente 45 anos, com proximidade, fora o tempo que não tinha proximidade nenhuma com ele. Frequento sua casa, os filhos me chamam de tio, meu filho, que é deputado federal, toda hora chama de tio Ives quando ele aparece em Brasília. Enfim, eu estou te dizendo isso para reafirmar que eu não sei se 5 vezes na vida eu estou fazendo esse número para não ser, que eu podia dizer que era a única vez, mas 5 vezes na vida eu acho que eu não discordei dele. Nessa, discordei. E ao discordar, eu também tive a justificativa. Dizer, olha, o Ives tem um filho, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro do TST, tem uma filha que é secretária nacional da mulher, portanto, está na... E ele não podia dar uma opinião, eu preferia não dar nenhuma, mas ele não podia dar uma opinião que fosse tanto quanto contrária ao establishment. Mas, dentro da liberdade que eu cultivo, você está vendo eu falar disto, eu vou lhe pedir permissão para fazer o que fez ontem o ministro Marco Aurélio. Pegar o próprio texto do legislador constituinte e ler esse artigo 145 para você, da forma como eu costumo fazer interpretação na sala de aula. Lembro-lhe Emílio Betti. Emílio Betti tem um livro sobre interpretação jurídica muito bom, em que ele chama atenção que toda interpretação traz uma carga enorme de subjetivismo. Por isso, não foi pecado Ives ter feito a dele. E Betti apenas nos convoca para corrigir os defeitos possíveis desse subjetivismo, buscando uma metodologia. Eu próprio já disse que a minha metodologia, partindo da ideia de que direito é conduta humana na sua interferência intersubjetiva, a minha metodologia tem que ser dentro de um auxílio para a ciência do direito. Direito não é ciência, ele é objeto de uma ciência. Então, para a ciência do direito, o arrimo que ela tem é de saída semiótica. E o segundo arrimo que ela possui, porque a semiótica é a ciência que estuda o pensamento, né? É a lógica. Então eu parto, João, para dizer que toda a afirmação que você faz, ela é um signo ou é um conjunto de signos. Se eu afirmo que você está falando demais, eu lhe peço silêncio com uma única palavra, eu estou com um signo que tem significado e que na interlocução você sabe o que é que eu estou dizendo. Mas você pode não saber o que eu estou dizendo da forma que eu estou lhe falando. Silêncio, João.
Olhe, já acrescentei mais umas palavras. E aí eu tenho uma relação que é extremamente importante, que é a relação do significado em si. Tem uma relação dos signos entre si e eu tenho uma relação, portanto, sintática. Ou eu tenho uma relação entre quem está pronunciando o signo e as suas qualificações. E se eu disser ao juiz que ele não tem competência, a não ser que eu diga em deboche, eu estou dizendo que ele não tem, portanto, atribuições. Então, se eu pego as 3 propriedades da semiótica e utilizo, a última delas é a pragmática da comunicação, eu posso também estar, como eu disse há pouco, debochando do juiz ao falar assim. Daí que eu preciso da lógica para me dizer que, no princípio da identidade, os objetos, eles são da mesma natureza se eles tiverem a mesma composição. Ou então, se eles não tiverem, eu estou no princípio da contradição e não vou dizer nunca que A é igual a não A, porque eu vou para a contradição e o pensamento humano não comporta contradição. Ora, fazendo essa introdução para você, eu lhe digo que, apesar de precisar ler o artigo da Constituição para poder responder a você, eu não estou fazendo uma ofensa a Beth, mas fazendo um chamamento de Beth. Eu vou dar a você uma carga subjetiva. E essa carga subjetiva está um pouco monitorada pelo método lógico, linguístico que eu acabo de lhe expressar. Olha só o que diz o artigo 142 da Constituição. As Forças Armadas, eu vou tirar todos os expletivos de constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, não importa. As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes poderes da lei e da ordem. Vamos fazer, então, agora a interpretação obedecendo à semiótica e obedecendo à lógica, para que nós não nos percamos. Então, as Forças Armadas são, aí está a natureza das Forças Armadas, instituições nacionais permanentes e regulares. Em nenhum lugar diz que ela tem uma função que se assemelhe ao executivo, que se assemelhe ao legislativo, que se assemelhe ao judiciário. Portanto, ela, em uma palavra, não tem poder. E por que não tem poder? Porque ela não pode ditar o comportamento de outro. Se você quiser um autor sem maiores problemáticas para entender o que é o poder, pega Miguel Reale. Pega Miguel Reale. Em todos os livros dele você encontrará isso, filosofia do direito, etc. Você encontra Pluralismo e Liberdade, é um livro lindo dele. Neste, ele teoriza o poder de uma forma bastante interessante. Então, vamos, João, resumir. Poder é a aptidão que tem uma fonte de ditar o comportamento alheio. As Forças Armadas não ditam o comportamento de ninguém, elas são instituições nacionais permanentes e regulares. E são organizadas, veja você, com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade do Presidente da República. Portanto, ela está submetida a um poder.
Poder que não é exclusivo, o executivo, chefiado pelo presidente da República. E se eu tivesse um pouco maluco, eu lhe responderia mais. Qual é a finalidade das Forças Armadas? Qual é? Diz, em primeiro lugar, defesa da pátria. Segundo lugar, garantia dos poderes constitucionais. Aqui não tem nenhum poder moderador, e poder moderador é uma categoria que o Brasil já teve e não pode estar aqui como charuto em boca de bêbado, buscando uma outra conformação para essa categoria poder moderador. Veja outra função, além de defesa da pátria, além de garantia dos poderes, tem a função de garantir a lei e a ordem. Olha só, João, por iniciativa de qualquer dos três poderes. Então, uma interpretação buscada na lógica para disciplinar o pensamento vadio do intérprete, buscada na semiótica para entender cada signo que significa isoladamente, entendeu? Numa relação, portanto, exclusivamente de significado, ou numa relação de signo com signo, uma relação sintática, ou numa relação de signo com quem fala, que é o jurista, em qualquer dessas formas, meu querido mestre e amigo Ives Gandra não tinha nenhuma razão. O artigo 142 não é, portanto, um dispositivo constitucional que tenha a conotação que ele emprestou. Professor, o nosso presidente de núcleo, o Dr. Cláudio Cardone, infelizmente não pode estar hoje aqui nesta entrevista, mas ele deixou uma pergunta para o senhor. Ele diz assim: professor, o senhor vivenciou a docência pelas últimas 5 décadas. Com essa experiência, poderia nos dar um panorama das mudanças no processo de ensino e aprendizagem nesse período? E fazendo um exercício de futurologia, dizer-nos como imagina a educação jurídica na próxima geração? Olha, vou começar pelo fim. A educação jurídica na próxima geração terá que utilizar todo esse novo instrumental que está aí. Por exemplo, a Universidade Católica de Salvador não parou as suas atividades. Minha mulher é professora de Direito Civil e todas as semanas, nos dias de aula, ela está aqui com o computador ligado, controlando todos os alunos e, portanto, dialogando com eles. Essa ferramenta vai ser utilizada por nós no futuro. Ontem eu fiz a orientação de um aluno do mestrado, fiz pelo telefone. Poderia fazer, como nós estamos aqui, no audiovisual. Mas fiz pelo telefone e disse a ele que, veja você, o exame dele, a banca, eu não concordava que fosse, portanto, por esse processo. Porque eu acho, André, que há um momento que você precisa ter olho no olho, voz no ouvido e ouvido na voz, gestos que a semiótica me traz quando fala da pragmática da comunicação humana. E então, eu não posso fazer à distância o exame dele, até porque as autoridades educacionais do Brasil empurraram o prazo, todos os prazos que venciam agora, empurraram o prazo para junho de 2021. Então, eu tenho muito tempo para isso. Não posso participar de uma formação de um doutor sem que ele tenha as qualidades para ser doutor, as qualidades para ser mestre. Então, respondo à pergunta do nosso querido
coordenador, não é? O nosso professor Cláudio, se não me engano, o nome é esse, Cláudio Cardono, né? Dizendo a ele que eu faço uma mistura para ser professor. E esse é o que eu entendo que deve ser o futuro, já utilizando meu presente. Por exemplo, eu não posso admitir que o sujeito faça pesquisa em Dr. Google. Dr. Google é uma maravilha, não é? Mas Dr. Google não é confiável. Se você, terminado o seu curso aí, vai apresentar um instrumento do seu aprendizado, você vai apresentar um livro ou coisa parecida, você vai deixar gravado o que você pensa. E eu, então, não posso dispensar que as pesquisas sejam feitas nas bibliotecas. Você dirá, mas aí o senhor está desmentindo uma afirmação que fez quando tomou posse na Academia de Letras da Bahia, de que aprende com seus netos a tratar com os seus alunos na faixa etária dos seus netos. Sim, isso é uma coisa. Eu aprendo com eles manipular esse instrumental todo que a tecnologia me traz. Eu aprendo com eles como é possível me comunicar com os da faixa etária deles, com esses equipamentos todos que a tecnologia nos traz. Mas isso não significa que eu esteja substituindo o livro, a pesquisa dessa natureza, por acesso à internet, por caminhos que não são confiáveis. Aí você me dirá, bom, mas tem livros que estão todos lá, que a gente pode, inclusive, passar página por página, mas falta uma coisa muito importante. E eu vou partir para lhe dizer como. Há uns 10 anos atrás, quando essas coisas estavam na moda, eu estava no Rubaiá, aquele restaurante que fica ali em São Paulo, debaixo de uma figueira Rubaiá. Com quem? Com os professores Ives Gandra, Heleno Torres, e acompanhado do meu assistente, o Dr. Guilherme Santos. E surge uma indagação do que é que nós achávamos com esses novos instrumentos a que eu fiz referência. Se eles iriam acabar com o livro. Ali estava um jovem que eles queriam também testar. E as respostas foram de variada forma, até que nós chegamos a uma conclusão de que nada disso substitui, por hipótese, o livro. Então, respondendo ao nosso Cláudio, eu direi, eu vou usar toda essa ferramenta que está aí à minha disposição, mas não para substituir a aula presencial, a pesquisa e o livro. Todo meu aluno deve ler um texto para, de 8 em 8 dias, fichar o texto sem fazer considerações qualitativas, mas para que eu saiba que ele leu e que ele vai fazer essas observações qualitativas lá na frente. Mas, neste momento, tem que me dizer o que é que o autor falou. Nesse mesmo curso, ele tem que dar uma aula, porque eu preciso verificar a sua capacidade de exposição, a sua capacidade de convencimento do interlocutor. E, ao final, ele tem que fazer um trabalho, já uma prévia da formulação da dissertação, uma prévia da formulação da tese, se for, respectivamente, mestrado ou doutorado, e eu o arguo como se estivesse arguindo a peça dissertação ou a peça tese. Então, quero dizer,
ao nosso Cláudio que o futuro do ensino de direito tem que ser nessa dinâmica. Aqui já teve um chefe da CAPES que, numa discussão em que estavam presentes nós, coordenadores do curso, eu acompanhado de uma figura extraordinária chamada Lênio Streck, e o Lênio, junto de mim, insubordinado por essas coisas como ele, virou e disse assim: esse homem é um idiota. Eu disse: fale baixo, porque ele pode ouvir e liquidar com todos nós, porque ele ainda tem o relho na mão. Sabe por quê? Porque ele dizia que nós, do direito, não fazíamos pesquisa, que nós nunca podíamos ser pesquisadores, porque não tinha o que pesquisar. Ah, meu Deus! E ele dizia isso exatamente porque nós, na sala de aula, banalizamos muito essa questão da pesquisa. Nós, na vida acadêmica, nas faculdades de direito, não ensinamos a pesquisar. Nós não ensinamos, em uma palavra, o aluno a aprender, seja em qualquer grau. E por isso mesmo ficamos muito atrelados ao texto lamentável do legislador, como eu disse, que pensa a conduta humana na sua interferência intersubjetiva, mas pensa ao modo dos parlamentos que nós conhecemos, porque convivemos com esses parlamentos. E aí, repito, a ideia do sujeito, que você conhece, que diz que quem soubesse como são feitas as salsichas e a lei, não se aproximaria de nenhuma das duas. Mas como a salsicha eu posso evitar, mas a lei eu não posso, porque sou subordinado a ela, eu infelizmente sei como são feitas as leis. Hoje até, meu caro André, meu caro Cláudio, hoje até porque eu também faço a lei e sei como é que ela é feita, por isso eu não fico apenas no direito positivo. Tenho horror mórbido quando você faz um livro, André, e nesse livro ele como disse o professor fulano, como disse o autor Beltrano, como falou a jurisprudência tal qual. Meu Deus! Meu Deus! O legislador pensou naquele tempo, você é quem tem que doutrinar. E a jurisprudência é muito importante, sobretudo nos processos objetivos, né? Na resolução de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma qualquer outra formulação de controle de constitucionalidade, é óbvio que você tem que consultar o que pensa a sua Suprema Corte, não é? Mas ela partiu ali de uma posição para uma norma praticamente objetiva dos chamados processos objetivos. Nos processos subjetivos, negativo. Eu não aplaudo a jurisprudência. Janaína, nós já estamos chegando no final do nosso programa, mas você ainda tem uma pergunta. Fique à vontade, por favor. Com muito prazer. Respondo. Já que estamos na esteira aí da feitura das leis, vou fazer uma pergunta enviada pela doutoranda em Direito Tributário, Cláudia Machetti, e ela mandou a seguinte pergunta: estamos no meio de uma pandemia, vivenciando uma crise sanitária e econômica. Enquanto isso, discutimos mudanças estruturais no sistema tributário brasileiro por meio de duas propostas de emenda constitucional, a 110/19 e 45/19, e um projeto de lei PL 3.887/2020. O senhor considera o momento adequado para essa discussão? Há um ambiente político para repensarmos o sistema tributário sobre a perspectiva de justiça tributária? E qual seria o sistema tributário adequado para o Brasil? As primeiras perguntas, não. A essa última, sim. Eu vou dizer qual seria o adequado. E, novamente, ontem o presidente Michel Temer fez uma sugestão de que nós nos reunamos no dia 18 de novembro, na Academia Internacional de Direito e Economia, para que nós ouçamos Ives Gandra, a mim, Edivaldo Brito, e ao professor Hamilton Dias de Souza. Nós vamos fazer uma exposição sobre essas perguntas que foi feita pela doutora.
E eu digo a ela o seguinte: não vai haver reforma tributária, não é por causa desse período de pandemia que é inadequado, sim. Não é por causa disso. É porque cada um tem sua reforma. Veja, nós temos 3 projetos. Um para a reforma da Constituição, outro para a reforma de lei infraconstitucional e o do governo federal, que foi uma brincadeira que ele fez com o Congresso Nacional, mandando fatiada uma coisa que não vai poder passar, essa tal de contribuição sobre bens e serviços. Isso é uma cretinice, e desculpem a palavra pouco protocolar. E por que é uma cretinice? Porque só a formulação da alíquota de 12%, ela, ou a alíquota real, ou a alíquota formal, não importa, qualquer dos 2 caminhos que nós andarmos com esses 2%, não tem sentido. Se ela é formal de 12%, ela, quando aplicada como real, ela vai para 36, 40, 100, 1000, etc. Além de atingir só um segmento que vai ter repercussão nos preços de tudo, preço de serviço, preço de bens materiais, então não tem cabimento. Essa do governo. As outras 2 são completamente impossíveis de serem aceitas. Mas como eu não sou economista, eu fujo de fazer uma análise econômica e financeira, até porque o tempo não daria, mas eu tenho essa análise sobre a ótica não de um economista ou financista, que eu não sou, mas sobre a ótica de um advogado. Eu quero fazer uma análise rápida sobre o aspecto jurídico. Toda vez que você fala de reforma tributária, quando eu procuro como estudante de direito onde está a reforma, só encontro uma nova discriminação de rendas. É preciso distinguir discriminação de rendas de reforma tributária. A discriminação de rendas, como sabemos, é a distribuição das receitas tributárias por tantos quantos sejam os entes políticos que se desejem. É claro que a Itália não é federação, mas mesmo na Itália, nós distribuímos os recursos com os entes locais. Por isso é que os autores italianos falam de entes menores, porque eles não têm o gabarito do ente político no Brasil. Não é? O gabarito daqui é de ente realmente político em toda a expressão da palavra. E o que eu quero dizer com isso? É que a nossa Constituição, ainda que ela seja uma Constituição de uma federação centrípeta, ou seja, atrai para o centro tudo que está na periferia, se ela fosse centrífuga, que levasse do centro para a periferia o que deveria ser objeto de consideração, mas ainda que ela seja centrípeta, ela estabeleceu regras que são diferenciadas. Não é? Você tem uma federação como a alemã, a lei fundamental de Bonn, que ainda não se pode chamar de Constituição propriamente alemã, no artigo 107, item 2, ela faz uma distribuição dos recursos para aquilo que nós podemos chamar de estados, são os Länder, que têm a capacidade financeira reduzida. Nós temos na nossa Constituição o artigo 157, que também trata das repartições das receitas e trata dessa repartição das receitas de forma a que nós tenhamos impostos que formam o que chamamos de fundos de participação e os impostos que são de participação direta. O ICMS, que é um imposto estadual, por exemplo, ele é de participação direta, não é? Mas outros tantos compõem o fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados. Então, nós tivemos uma repartição perfeita de competências
na Constituição de 1988, 32 anos atrás, de modo que a suficiência de recursos é também um elemento fundamental para o que é o artigo 18 da Constituição do Brasil, os municípios, o Distrito Federal, e eu repito, uma federação centrípeta, eles têm autonomia na forma estabelecida, diz o artigo 18. E o que é autonomia? É a possibilidade de autogoverno, a possibilidade de auto-organização. Portanto, essa autonomia que se expressa por esse caminho, nós temos devidamente colocado na Constituição. Por isso eu estou dizendo que a suficiência de recursos é fundamental para o exercício dessa autonomia. Ora, te levo, Janaína, lá para o artigo 60. E lá eu encontro, no parágrafo 4º desse artigo, a determinação para se rejeitar, olha só, rejeitar a proposta de emenda tendente a mexer na federação. Proposta de emenda tendente. Esses projetos todos que você falou aí, propostas de emenda constitucional, etc., a primeira tendência é abolir a federação, porque é a tendência de quem vai mexer com a suficiência de recursos. Como é que pode tirar os impostos que foram criados pelo poder constituinte para cada qual dessas entidades políticas, para ela ir comer na mão de uma delas, que é a União? Portanto, não é mais nem centrípeta a federação, é uma exclusão da existência da federação. É a transformação de um país federal em um país unitário. Pela forma indireta. O que mais? Eu não quero nem dizer que os estados não vão aceitar, porque os municípios também não vão. Os estados têm suas bancadas de estados, os governadores vão em cima deles, eles não vão permitir essa reforma. A pandemia que vai fazer isso das coisas. Mas que é mais, para encerrar, essa ofensa, e você se lembra que esse parágrafo 4 do artigo 60, todos nós chamamos de cláusulas pétreas, ou, na feliz colocação de outros tantos, núcleo irreformável da Constituição. Eu tenho um livro chamado Limites da Revisão Constitucional, que eu exploro isso de A a Z. Por quê? Porque, além disto, repito, desta cláusula irreformável, tem uma outra. Aí se diz que não se pode tocar nos direitos e garantias individuais. Vamos lá para o artigo 5º da Constituição, onde está, na lição de Robert Alexy, o que nós poderíamos chamar direitos de ações negativas. Ou na lição de Alexy, posições que determinam omissão do Estado. Ou seja, ali estão relacionadas às prerrogativas do indivíduo que o Estado tem que respeitar. Ele é obrigado a se omitir na linha de infirmar essas prerrogativas. E lá está que
o direito de propriedade entre nós é um desses direitos individuais. Desses direitos individuais colocados na natureza dos direitos fundamentais. Direito de propriedade. Hein? A propriedade é um atributo de cada pessoa. O ser proprietário é um atributo. Há quem seja proprietário, há quem não seja proprietário. Há quem seja proprietário de outros bens, bens de produção, bens disso, bens daquilo, mas todos temos a aptidão de ser proprietário. Ora, não se pode alterar o que o poder constituinte firmou para alcançar a propriedade de cada brasileiro. O que é que ele firmou? Ele ali estabeleceu, considerando que tributação é a transferência do patrimônio do particular para coletivo, portanto, tributação é mexer na propriedade, considerando isto, e ele me assegura o direito de propriedade e abre logo ali as exceções, e nenhuma das exceções abertas no artigo 5º vai atrás dessa questão do tributo, e todas as exceções estão arrimadas lá pelos artigos 182, 183, 184 da Constituição. Doutora Janaína, diga a nossa colega que o professor Edivaldo Brito mostra, na sua concepção, a impossibilidade de fazer uma reforma tributária, que é a modificação da relação jurídica tributária, da relação jurídica entre o contribuinte e o Estado, não é nem o contribuinte e o fisco, é o contribuinte e o Estado. Aí está a impossibilidade de fazer reforma tributária no Brasil. E por isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal vai ficar lotado de ações na sua função de controle de constitucionalidade. E quanto à pandemia, é uma injustiça mexer nessa propriedade do particular, de resto carente. E que eu estou defendendo que, na pandemia, nós temos um instrumento no Código Tributário Nacional, que é a moratória, pela qual nós podemos empurrar o prazo de cumprimento da prestação tributária sem incidência de juros, de multa de qualquer natureza, multa infração, ou multa infração ou penalidade, ou multa moratória, sem correção monetária. Então, o Brasil está forrado de leis. E eu encerro essa resposta lembrando de Norberto Bobbio, naquele livrinho dele, A Era dos Direitos. Direitos, doutora Janaína, eu os tenho às escâncaras do meu país. Agora, preciso saber quem os protegerá, quem os aplicará. Portanto, espero ter respondido a pergunta da nossa colega. Professor, ainda se o senhor nos permite uma última pergunta para nós então encerrarmos aqui o nosso ciclo, eu passo a palavra ao João. Pois não. Professor, nesse ano mais que atípico, a Constituição brasileira completou 32 anos. E, sendo assim, ela vem a ser mudada mais de 100 vezes. E a pergunta que eu faço ao professor é o que o professor considera ser urgentemente necessário mudar na Constituição? João, eu diria que a essa altura mudar nem sei mais o que. Eu falei de um livro meu chamado Limites da Revisão Constitucional, no qual eu digo que o gênero é reforma da Constituição. As espécies, emenda e revisão. Revisão, Portugal estabelece de 5 em 5 anos na sua Constituição. O Brasil estabeleceu uma vez só. Só podia ser 5 anos depois. E o Brasil fez. E na linha errada, porque fez uma revisão na tentativa de transformar uma Constituição extremamente parlamentarista numa Constituição presidencialista, e fez uma mistura
que nós hoje temos poderes enormes no Congresso, poderes enormes no mundo do presidente, não é nem parlamentarismo, nem é presidencialismo genuíno. Revisão não podemos mais fazer. Mas emenda sim, salvo, como você viu responder a doutora Janaína na pergunta anterior, salvo no núcleo irreformável. Portanto, reforma já foi feita de todo lado. Ela hoje é uma coxa de retalhos. O que eu acho é que a Constituição do Brasil, ela representa, aí sim, uma sociedade que ainda não está estabilizada. Uma sociedade totalmente em mutação. E que a Corte Suprema está tentando dar conformação a essa relação sociedade-constituição. Eu lhe dou não o exemplo mais daquela pergunta anterior sobre a sucessão homoafetiva, mas lhe dou o exemplo do nepotismo. Eu podia dar uns 5 ou 6 exemplos de como a Corte Suprema tem ajustado a Constituição no Brasil. E antes de dar esse exemplo, eu lhe lembro que nós temos pouquíssimas emendas na Constituição norte-americana, não é? Pouquíssimas, mas a Suprema Corte faz alteração na Constituição todo dia. Todo dia. Você está vendo que a moça que vai entrar, por indicação de Trump, ela pode alterar o jogo novamente com o problema do aborto. Isso é ou não é uma modificação que a Suprema Corte faz da Constituição norte-americana? É que nós não temos esse sistema. A nossa revisão, a nossa emenda constitucional, ela só pode ser feita pelo órgão de competência reformadora, que é o Congresso Nacional. E aí é um escândalo que ele toda hora precisa fazer. Se nós tivéssemos entregue uma Constituição enxuta, com aqueles mesmos poucos artigos da Constituição norte-americana, mas entregue a uma Suprema Corte o controle de constitucionalidade para ela fazer como ela faz, e você veja que lá ainda tem uma coisa. Enquanto nós temos 100 e tantos mil casos na mão de um ministro, eles têm 100 casos na mão dos 9. Porque eles têm um juízo de admissibilidade que é uma coisa linda. Esse assunto não é constitucional, portanto, eu não posso levar até o colegiado. Cada ministro tem esse juízo de admissibilidade e pode recusar. Mas, depois de falar isso rapidinho, voltemos ao exemplo que eu queria do nepotismo, como diria tantos outros. Como é que se construiu essa questão? A inteligência do ministro Lewandowski levou a isso. Ele pegou o artigo 37 da Constituição e disse: os princípios que norteiam a administração pública são esses: moralidade, impessoalidade, tal. Nepotismo não é impessoal. Nepotismo não é moral. E por que não é? Porque eu estou pegando os meus parentes, meus aderentes, e colocando no poder. Isso não é uma interpretação conforme a Constituição. E por isso, a minha Constituição, aqui ou acolá, João, está tendo uma reforma, pelo que eu tomo emprestado a uma amiga minha, que fez um livro bonito, Ana Cândida da Cunha Ferraz. Eu tomo emprestado essa lição e coloquei no meu livro Revisão, Limites da Revisão Constitucional. Eu disse: há uma alteração formal da Constituição e há uma alteração, olha o que eu vou dizer, não formal, eu não disse informal, eu disse não formal. A alteração não formal da Constituição é feita pelas comissões de Constituição e Justiça das casas legislativas. Essa alteração não formal é feita pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, quando ela é feita pelo critério formal, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para isso, todo mundo chia, todo mundo fala. Então,
respondo. Eu não mudaria nada nessa Constituição, porque ela é uma Constituição retrato da vida brasileira. Uma Constituição analítica, uma Constituição que tem de tudo, eu não mudaria. A não ser que viesse um fato fundamental, que é o que eu denomino no meu livro, como aquele fato que gera a inoperância tal da ordem jurídica vigente e reclama por uma nova ordem jurídica, um fato fundamental que faz isto, e viesse, então, essa nova ordem jurídica a partir da Constituição. A não ser isso, vamos trabalhar com essa Constituição como ela é, permitindo que o Supremo Tribunal Federal construa uma Constituição dinâmica, como você pode imaginar. Você deve conhecer aquele livro de Otto Bischoff, foi, portanto, traduzido por um professor aí de Portugal, que traz aquela surpreendente titulação: Normas constitucionais inconstitucionais, e nos traz que o controle de constitucionalidade alemão pode chegar ao ponto de considerar inconstitucional uma própria norma da Constituição na hora em que se faz a sua aplicabilidade. Não é nem uma reforma da Constituição que se considera inconstitucional. Então, colocado as coisas nesses termos, você vê que as cortes constitucionais, eu volto à primeira pergunta, primeira resposta, as cortes constitucionais não são iguais em lugar nenhum do mundo. E mesmo quando eu já não fale mais de sistemas de jurídicos, grupos jurídicos, mesmo quando eu não fale mais para partir para as famílias, família socialista de direito, família africana de direito, quando eu parto para isso, eu quero, de qualquer forma, chamar a atenção de que eu não posso desconhecer que, sendo essa a situação, eu trabalho numa Constituição e, por essa razão, essa Constituição tem que adaptá-la aqui ou acolá às circunstâncias em que eu vivo. Repito com Ortega y Gasset mais uma vez, eu sou eu e as minhas circunstâncias. O professor citou agora um livrinho do professor Otto, e o João certamente deve ter feito a mesma referência que eu, que é lembrar das aulas de Direito Constitucional, no nosso primeiro ano com o professor Blanco de Moraes, certamente um brilhante professor da nossa casa, e que, de alguma forma, a mim e ao João, certamente posso dizer isso por ele também, influenciou bastante no nosso amor e na nossa paixão, de alguma forma, pelo direito constitucional. Professor, infelizmente nós estamos chegando ao fim. Essa é aquela parte chata em que nós não queríamos, mas a aula acaba e nós temos que ir para casa com aquele gosto de que queremos estar semana que vem na faculdade novamente. É uma gratidão imensa para mim, pessoalmente, porque, apesar de ser paulista, eu sempre brinco que eu sou radicado baiano. Eu morei muitos anos na Bahia, morei em Salvador, morei ali em lugares muito distintos, desde o sul até a Chapada, do nosso querido estado. Tenho toda a minha família paterna na Bahia e também levo comigo esse amor. E, além disso, é uma honra para mim, enquanto membro do NELB, poder recepcionar o professor aqui. É uma gratidão imensa para o nosso núcleo poder ouvir o professor e poder ouvir todo esse conhecimento que o professor tem, que fala com tanta clareza e de quem conhece e de quem tem a capacidade de observar os alunos e falar e explicar e fazer com que eles entendam. É uma gratidão enorme, repito, uma honra imensa, e mais ainda nesse nosso reinício. Portanto, professor, muito obrigado. Obrigado também ao João e à Janaína que aceitaram esse convite para participar. Obrigado porque foi uma conversa excelente e nós esperamos contar com o professor outras vezes no NELB, em outros dos nossos eventos. O professor certamente tem sempre a casa aberta aqui desse lado do Atlântico. André, obrigado. Eu queria que você transmitisse ao Cláudio não só meus votos de recuperação o mais rápido possível, também a minha saudade de não tê-lo nessa nossa conversa. E já aí você me leva a dizer que eu
não estou à disposição, não. Eu quero voltar, porque senão Cláudio vai achar que eu não tenho saudade dele sem tê-lo visto. Então é uma coisa bem interessante, que eu estou com saudade dele sem vê-lo. E para poder matar essa saudade, eu espero que eu seja convidado. E aí a outra coisa que eu sempre brinco é de que se eu nunca for mais convidado é porque eu não servi para coisa nenhuma. E se eu for convidado novamente por vocês, aí eu vou ficar satisfeito porque eu servi para alguma coisa. Mas brincadeira à parte, eu quero te agradecer a forma como conduziu, aplaudir Janaína com as perguntas que fez, as dela e as que ela me trouxe, ela foi intermediária. Agradecer, portanto, ao nosso João e dizer a todos que foi uma tarde felicíssima para mim. Eu espero, portanto, rever isso através da gravação que vocês fizeram, né? E agradecer a todos do meu lado que também tiveram no contato com vocês, o Guilherme, que tratou diretamente com vocês, minha secretária também, que conversou, a Josilane. Então, vocês sabem o caminho para chegar até um momento igual ao de hoje. E eu só espero que esse caminho se encurte, que vocês alcancem novamente o momento de hoje, no outro dia. Professor, muito obrigado. A você que nos assiste, também o nosso muito obrigado. Espero que, como nós, você tenha gostado do que ouviu e que possa aprender com a incrível palestra, a aula que o professor nos deu hoje. Isso não foi uma entrevista, mas foi uma aula, e que essa aula seja muito rica na sua carreira acadêmica. Muito obrigado, e seja lá o horário que você esteja ouvindo essa entrevista, bom dia, boa tarde e boa noite.